Falando agora sobre o sistema genital feminino. O aparelho genital feminino, ele é constituído por dois ovários, duas tubas uterinas, né? E aí você tem trompas de falópio, também chamada, um útero, uma vagina e uma vulva. Os ovários são as glândulas sexuais femininas, ou seja, são as gônadas que produzem os óvulos e os hormônios sexuais femininos, o estrogênio e a progesterona. Gente, os ovários, eles se conectam com o útero pelas tubas uterinas. Então, o útero é um órgão musculoso que aloja o embrião durante a gravidez. A parede do útero é formada por três camadas, né? Então, você tem a serosa, o miométrio e o endométrio, de fora para dentro. O endométrio, todo mês, torna-se espesso para receber o óvulo fertilizado. Entretanto, caso isso não ocorra, e é o mais provável, ocorre a esfoliação dessa parede, eliminada através do fenômeno denominado menstruação. Gente, do útero sai a vagina, que abre na vulva, a genitália feminina externa, coberta por pelos que inicia na puberdade e possui dobras de pele e mucosa, os pequenos e os grandes lábios. São altamente vascularizados e protegem a vagina e a uretra. Os lábios circundam o clitóris. O que é o clitóris? É uma região extremamente sensível e erétil que corresponde à glande do aparelho sexual masculino. Em mulheres virgens, a abertura da vagina possui uma membrana denominada ímen. Existem vários tipos de ímen. E esse ímen se rompe na primeira relação sexual. Entre a borda do ímen e os lábios, há glândulas de Bartoli, que, sob a ação de estímulos, liberam um líquido lubrificante. Falar agora um pouquinho sobre o ciclo menstrual. Gente, o ciclo menstrual é dividido em três fases. Fase menstrual, a fase proliferativa ou folicular e a fase secretora ou lútea. Vamos dar uma olhadinha. Na fase proliferativa, o hormônio folículo estimulante FSH promove o crescimento do folículo preparando-se para a ovulação. O folículo produz estrogênio que provoca o crescimento do endométrio. Esse endométrio é onde o embrião vai se fixar. Após amadurecer o folículo, transforma-se no folículo maduro ou de Graff. Quando a produção de estrógeno chega ao seu limite máximo, o hormônio luteinizante aumenta a sua produção, o que ocasiona a ruptura do folículo maduro, ocorrendo o fenômeno da ovulação, após 14 dias do início da menstruação. Na fase secretora, o hormônio luteinizante transforma o folículo rompido numa glândula, o corpo lúteo ou o corpo amarelo, que vai secretar o estrogênio e a progesterona. Esses hormônios irão provocar o crescimento do endométrio e preparar o corpo da mulher para uma possível gravidez e o aleitamento, se acontecer. Essa fase vai durar 14 dias. Gente, o período fértil ocorre no meio da ovulação e o óvulo pode ser fecundado 24 a 36 horas após ser liberado do ovário. Então, como o espermatozoide permanece vivo por 72 horas no aparelho genital feminino, a mulher pode ter relação 72 horas antes ou 36 horas depois para poder engravidar. Quando o espermatozoide encontra o óvulo na tuba uterina, ocorre a fecundação, levando à formação de um zigoto que, após 3 dias de formação, se fixa no útero, processo denominado nidação. Em caso de gravidez, a placenta produz uma glicoproteína, a chamada gonadotrofina coriônica humana, o HCG, que mantém o corpo lúteo evitando sua eliminação pela menstruação. Essa proteína ela pode ser detectada na urina ou no sangue após 9 dias da fecundação, sendo um método, portanto, eficaz para certificar a gravidez. Gente, após 14 dias da ovulação, se não houver fecundação, inicia o ciclo menstrual. Nesse período, o corpo lúteo é degenerado, deixando de secretar a progesterona e o estrogênio. Por isso, há uma queda desses hormônios durante a menstruação, bem como um sangramento,
que é devido à eliminação do endométrio, que foi espessado para acolher o embrião, caso ocorresse a fecundação. Pessoal, o ciclo menstrual inicia-se com o primeiro dia da menstruação. A menstruação ela pode durar de 5 a 7 dias. Na metade do ciclo menstrual, ou seja, no 14º dia, um novo folículo é estimulado pelo hormônio folículo estimulante, o FSH, reiniciando a fase proliferativa e a secretura. A primeira menstruação é denominada menarca, e após os 50 anos, quando não há mais ovulação, a menstruação cessa, denominada menopausa. E o que é o climatério? É o conjunto de sintomas que surgem antes e depois da menopausa, causados principalmente pelas variações hormonais típicas desse período e que podem ocasionar uma série de flutuações no ciclo menstrual. Gente, nessa fase de transição é comum que as menstruações fiquem mais espaçadas. Por isso, a menopausa só é diagnosticada após a mulher passar pelo menos 12 meses sem menstruar, 1 ano sem menstruar. Apesar de ser mais comum perto dos 50 anos, é normal que a menopausa ocorra um pouco mais cedo, aos 40, por exemplo. Antes disso, diz o médico, é precoce. E quando ela ocorre bem depois dos 50 anos, considerada tardia. Quais são as características do climatério? Elas incluem a baixa produção de hormônios com o fim da menstruação, há uma diminuição na produção de hormônios sexuais femininos, o que pode resultar em uma série de mudanças do corpo da mulher, sentidas a curto, médio e longo prazos. Gente, no curto prazo, diz os especialistas, a aproximação e a chegada da menopausa podem causar calor, alterações no humor, com possíveis episódios de irritação e depressão, tontura, dor de cabeça e baixa libido. Para quem não lembra, a libido é desejo sexual. A médio prazo, além da diminuição do desejo sexual, pode ocorrer também a atrofia urogenital, com o afinamento e o ressecamento da mucosa que reveste a vagina, causando, em muitos casos, dor durante o sexo. A longo prazo pode haver uma maior propensão não só à osteoporose, mas também a doenças cardiovasculares, pois é um dos hormônios sexuais femininos, o estrogênio, que protege o coração e os vasos sanguíneos das mulheres. Bom, com a produção desse hormônio em queda, essa proteção natural diminui. Podemos então perceber que o climatério é um fenômeno natural que ocorre com todas as mulheres e que a maior parte delas, cerca de 80%, apresenta sintomas em menor ou maior intensidade. Consequências do climatério devem ser tratados caso a caso e por essa razão é importante ressaltar que cada paciente ele deve ser avaliado individualmente por um médico especialista.